Fala pessoal, vocês estão bem? Eu sou Micael, sou um brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Utah, que trago vocês aqui comigo mostrando as ruas do estado de Utah, do condado de Salt Lake City. Enquanto isso a gente vai batendo um papo, eu tendo vocês aqui de carona comigo, e é sempre um prazer poder compartilhar o meu dia a dia com vocês, conversar e trazer um pouco da minha realidade. Eu gosto de dizer que eu não sou o dono da verdade. Você tem vários youtubers aí que falam sobre os Estados Unidos. Você pode seguir vários deles e tirar de cada um o que você precisa para ter um norte, uma referência, uma bússola no seu projeto de vir para os Estados Unidos. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero agradecer a você por estar aqui. Seja bem-vindo, que Deus abençoe você. É um prazer poder estar falando com você. Se você já está aqui há mais tempo, eu quero agradecer demais pela sua companhia, pela sua lealdade, pela sua audiência. Que Deus abençoe você. Esse é o meu desejo, e que você realize o desejo, se for o caso, de vir para os Estados Unidos e trazer sua família. Hoje eu quero falar sobre preconceito nos Estados Unidos. Várias pessoas perguntam se existe preconceito entre o americano e os imigrantes. E essas perguntas vêm geralmente no meu Instagram. Se você quer falar comigo, você pode me seguir no Instagram, mandar sua mensagem lá, e quando eu tiver um tempo eu lhe respondo. E sobre qualquer coisa, qualquer assunto, você manda lá e eu respondo, e você vai ter a informação que você precisa lá também no Instagram. Eu tenho recebido algumas perguntas de pessoas que pretendem um dia vir para os Estados Unidos, e várias perguntas são sobre preconceito. Será que o americano tem preconceito com o imigrante? Isso é normal, é comum, a gente vê bastante aqui. Eu posso falar para vocês da minha experiência aqui no estado de Utah. A verdade é que quando os brasileiros chegam aqui nos Estados Unidos, os brasileiros, os mexicanos, raramente eles se infiltram na convivência dos americanos nativos. Os brasileiros geralmente procuram a sua comunidade de brasileiros. Os mexicanos se unem aos mexicanos, e uma pequena parcela dos imigrantes tem realmente contato diário com os americanos. E essas pessoas que têm um contato diário, elas têm mais propriedade de falar em relação à existência de preconceito ou não por parte dos americanos. A verdade é que quando a gente vive aqui, a gente escuta algumas histórias, às vezes nós passamos por algumas histórias, alguns acontecimentos que aí vão formar o nosso convencimento em relação à existência de preconceito ou não entre os americanos e os imigrantes. Na verdade, eu já escutei algumas histórias sobre preconceito e já passei também por poucas histórias, por poucas experiências de preconceito. Alguns americanos, eles realmente são preconceituosos, como você vê que alguns brasileiros são preconceituosos. O preconceito, infelizmente, existe em todo lugar. E os Estados Unidos não é diferente disso, não é um país diferente dos outros. Se você for para Portugal, você vai sofrer preconceito por parte dos portugueses. E é porque você fala o mesmo idioma. Aqui nos Estados Unidos, a maioria das vezes que eu escuto falar de preconceito é relativo ao idioma, né? Você vai falar com um americano, se você não tem um inglês perfeito ou nativo como deles, por algumas vezes você vai passar por algumas situações constrangedoras, como por exemplo o americano fingir que não entendeu o que você falou. Isso já aconteceu comigo, né? Não foi uma vez. Então você fala com um americano, porque você tem um sotaque acentuado às vezes, aí ele finge que não escutou o que você disse, que não entendeu o que você disse. Esse é um exemplo clássico aqui do que acontece, né? E já aconteceu assim com uma pessoa próxima a mim, o fato de que um americano se negava a falar com a pessoa através do tradutor, do Google Tradutor, né? A pessoa pegava o celular, clica lá em conversação, e aí o americano fala, o Google traduz, você fala, o Google traduz, e vocês conseguem manter um diálogo com o americano. Então, uma certa vez a pessoa estava tentando manter um diálogo de negócio com o americano, e quando viu que ia ter dificuldade de falar, a pessoa até fala inglês, mas aí
como é um assunto mais técnico, ela teve uma certa dificuldade e usou o tradutor. E o americano disse: se você está na minha terra, você tem que aprender o meu idioma. E aí se negou em falar com a pessoa através do tradutor. E questão de trabalho também, a gente vê algumas pessoas falando que alguns americanos não gostam de empregar imigrantes, mas na verdade os próprios americanos não se sujeitam a todo tipo de trabalho. Então por isso que os imigrantes vêm, ocupam as vagas e vão prestar serviço para os americanos. Você não vê isso na limpeza de casa, eu nunca ouvi falar, mas na construção, por algumas vezes eu já escutei histórias de americanos que não contratavam imigrantes, que se negam em contratar imigrantes. E na verdade isso não é um mito, né? Quem vive aqui nos Estados Unidos sabe que existem os americanos que são preconceituosos, como existem também os próprios brasileiros que estão aqui, que são preconceituosos com a sua própria raça. Eu já vi vários casos também de brasileiro, inclusive eu estava falando com um brasileiro uns dias atrás. Um brasileiro tinha até uma companhia de landscape aqui, e eu sempre, as pessoas falam comigo e tal: Michael, sabe de alguém que está procurando trabalho, que está procurando trabalhador? E eu costumo ter contato com essas pessoas que têm companhia, principalmente brasileiros, e pergunto se ele está contratando ou não. E esse brasileiro que tem uma companhia de landscaping chegou e me disse: eu não contrato brasileiro. Mas eu disse: por que você não contrata brasileiro? Ele disse: não contrato porque o brasileiro é preguiçoso, porque isso ficou dando 1001 desculpas, quando na verdade eu entendi que aquilo era um pouco de preconceito com a sua própria raça, com o seu próprio povo. Então acontece de brasileiro que tem preconceito com brasileiro, mexicano que tem preconceito com mexicano. Minha filha outro dia estava falando que tinha uma brasileira na escola dela que ninguém sabe que é brasileira porque ela não diz que é brasileira. Ou seja, essa adolescente aí, ela não reconhece a sua própria origem. E você vai conviver com pessoas aqui que já tiveram diversos tipos de experiência. Mas minha sincera opinião em relação a isso é que, diante do que eu já vi no Brasil em relação ao preconceito, em razão da raça, em razão do estado social, eu acho que os Estados Unidos é bem mais tranquilo em relação a isso do que até o nosso próprio país. Aqui ninguém olha, assim, pelo menos eu não percebi, ninguém olhar para você por sua roupa, a marca da sua roupa, ou se você tem um Apple Watch, um iPhone. As pessoas não se preocupam com isso. No Brasil, muitas vezes você é julgado pelo que você tem, pela sua aparência, pela roupa que você veste. E aqui nos Estados Unidos eu não vejo isso. A verdade é essa, eu não vejo isso. Mas é lógico que existem pessoas ignorantes e preconceituosas em todo lugar. Os Estados Unidos não é diferente dos demais países, até porque aqui são humanos como os brasileiros. Os americanos são humanos, são pessoas que estão sujeitas a ter toda sorte de defeito. Então esse é o vídeo. Que Deus abençoe você ricamente e a sua família. Que você tenha uma ótima semana. Um abraço. Até a próxima. Tchau.